Boa noite, começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A produção de veículos faz a indústria crescer em junho, mas o setor ainda acumula perdas por causa da pandemia. Profissionais de várias áreas ajudam crianças a entender o mundo com o coronavírus. O Ministério da Saúde lança campanha de amamentação e mostra os benefícios desse ato para a mãe, o bebê e a sociedade. Uma mega explosão no Líbano deixa mortos, milhares de feridos e causa abalos em toda a capital do país. Por determinação da Justiça, a Vigilância Sanitária de Tupã, no interior de São Paulo, interditou um asilo onde 14 idosos morreram depois de serem diagnosticados com o coronavírus. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Anne Zanetti. Oi, Anne, boa noite. Olá, Mariana, boa noite a todos. Tupã fica a 500 quilômetros aqui da capital e todos os moradores do asilo Casa Emanuel foram transferidos para outro prédio. 47 idosos e 18 funcionários foram diagnosticados com a Covid. A prefeitura da cidade informou que fez uma operação emergencial para combater o vírus e evitar o agravamento da situação ali no local, que realizou lavagem e sanitização. O advogado do administrador do asilo me disse que desde a primeira suspeita de Covid, houve um trabalho conjunto com a prefeitura para a remoção dos idosos. Mas a doença foi mais rápida. Até ontem, Tupã registrava 357 casos confirmados e 21 mortes, sendo que 14 eram moradores ali do asilo. Em todo o estado, são mais de 575 mil casos confirmados. 23.702 pessoas morreram e o número de recuperados ultrapassou os 383 mil. E no Rio de Janeiro tem muita gente recebendo multa por não usar a máscara. O Paulo Garritano tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. Falamos ao vivo aqui do Palácio Guanabara, que é a sede de governo do Rio de Janeiro. 3.000 pessoas aqui no Rio de Janeiro foram multadas pela Guarda Municipal porque não estavam usando máscaras, muitas nas praias. Dentro de bares e restaurantes, também é obrigatório o uso de máscaras. Muitas pessoas também foram multadas. A multa para quem é pego sem máscara é no valor de R$ 107, vai direto para o CPF da pessoa. No caso do estabelecimento, se as pessoas estiverem sem máscara dentro de bares e restaurantes, os locais são multados. A multa mais pesada, R$ 2.696. Desde o dia último 23 de abril, é obrigatório o uso de máscaras aqui na cidade. Vamos aos números do coronavírus. São 168.911 casos, com 13.715 mortes. Nas últimas 24 horas, 111 pessoas perderam a vida. 119 pessoas se recuperaram. Mariana. Obrigada, Paulo Garritano. No Brasil todo, segundo o Conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 95.819 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. 1.159 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 2.801.921 casos confirmados até aqui. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, 1.970.767 pessoas que tiveram a doença já se recuperaram. A indústria brasileira deu mais um sinal de retomada após a queda causada pela pandemia do novo coronavírus. É o que mostra a pesquisa mensal do setor divulgada hoje pelo IBGE. A indústria automobilística acelerou e foi a principal responsável pela alta do setor industrial brasileiro. No mês de junho, o crescimento foi de 8,9% comparado com maio, que já vinha numa recuperação. Apesar desses 2 últimos meses terem fechado no azul, o acumulado do ano ainda está no vermelho, reflexo da pandemia do novo coronavírus. O patamar de produção
que a indústria opera nesse momento, ele está aquém, está abaixo do que ela operava em fevereiro desse ano. A produção de carros, reboques e carrocerias cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas o avanço no mês de junho foi em todas as grandes categorias econômicas e em 24 dos 26 setores pesquisados. Essa recuperação econômica mostra que haverá recuperação de consumo, recuperação de empregos, ainda que tenhamos a presença do coronavírus afetando a mobilidade e, por que não dizer, as decisões de consumo. Para este economista, os dados são um bom sinal e é preciso esperar mais um pouco para saber se a tendência de crescimento se mantém. O mundo ainda está sob júdice, ainda está sob análise, vide alguns lugares que abriram, voltaram a fechar, viram expansão de consumo, mas depois tiveram que fechar de novo. Então, tudo isso faz com que a gente sempre indique parcimônia nas decisões. Termina hoje o prazo para demissão voluntária de funcionários da Latam. A empresa é uma gigante do setor aéreo, a mais atingida do país em operação, e deve demitir quase 40% de todos os tripulantes. É o maior corte de funcionários em números absolutos da aviação brasileira realizado por uma única empresa. Pelo menos 2.700 pessoas, entre pilotos, copilotos e comissários da Latam, serão demitidas no Brasil. Isso representa 38% do total de tripulantes. Em nota, a companhia afirma que a pandemia afeta drasticamente toda a indústria mundial de aviação. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, as negociações chegaram ao fim porque a Latam buscava um corte permanente dos salários, diferentemente da Gol e da Azul, que fecharam acordos de redução de salário e jornada até 2021. O que ela queria era o seguinte: reduzir o salário por 18 meses. Quando encerrar esses 18 meses, ela reduz o salário permanentemente. E aí sai a condição de estabilidade de emprego. Então, ela dá a garantia de emprego por 18 meses com redução de salário. Quando encerrar isso, ela pode proceder às demissões e quem fica, ela reduz permanentemente. O endividamento da Latam é de 7 bilhões de reais. A dívida de todo o grupo, com afiliadas na América do Sul e nos Estados Unidos, soma 10 bilhões de dólares. No mês passado, a Latam entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O setor aéreo foi fortemente impactado pela pandemia. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a demanda por voos domésticos chegou a ter uma queda de mais de 90%. No mês de junho, houve melhora, mas a queda ainda foi forte, de 85%. Para este professor da USP, especialista no mercado de aviação, a recuperação vai ser lenta. Não se sabe se voltará exatamente ao nível anterior, vamos dizer, de 2019, porque as pessoas estão se adaptando a novas circunstâncias. Você vai ter uma redução, certamente, de viagens a negócio. Deverá haver uma redução de turismo, principalmente no internacional. As perspectivas que nós estamos tendo é fazer uma retomada no transporte aéreo no Brasil, que vai demorar talvez 3 anos, 2023, talvez 2024. Em Uberlândia, Minas Gerais, a entrega de novos imóveis contou com a tecnologia. Para manter as regras de distanciamento social, uma empresa de soluções digitais inovou e surpreendeu os clientes. Veio dos céus a chave da nova moradia. A realização desse sonho foi concretizada com a ajuda de drones. As máquinas levaram as chaves sem a necessidade de contato físico. A ação, inédita no país, segundo a consultoria contratada, tornou inesquecível o que para muitos brasileiros é um dos principais objetivos de patrimônio material: ter uma casa própria. O Ministério do Meio Ambiente anunciou hoje parceria com o BNDES em projetos considerados estratégicos para alcançar a meta de reduzir em 100% o desmatamento ilegal até 2030 no país. O BNDES também vai ajudar na operação de concessão de unidades de conservação fora da Amazônia. A ideia é tornar o ecoturismo mais atrativo no país. Projetos de combate às mudanças climáticas são o foco dos recursos anunciados hoje, principalmente para ações relacionadas à melhoria de saneamento e gestão de resíduos sólidos. O BNDES vai atuar como um operador, onde a gente vai emprestar esses recursos, são recursos reembolsáveis a taxas muito atraentes
para quem quer fazer investimento em saneamento, em recursos e resíduos sólidos. O BNDES também vai participar da gestão do programa Adote um Parque, que prevê recursos para a proteção de 132 unidades de conservação ambiental na Amazônia. Essas unidades representam 15% do território amazônico. Além disso, o banco vai ajudar a estruturar as concessões de parques nacionais fora da Amazônia para iniciativa privada, como os Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional de Brasília. A ideia, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é tornar o ecoturismo mais atrativo. Essas ações são parte da estratégia do governo para diminuir o desmatamento no país e, assim, cumprir o compromisso internacional assinado no Acordo de Paris. A meta do Brasil é a redução de 100% do desmatamento ilegal até 2030. Agosto é o mês de incentivo à amamentação. O leite materno protege e imuniza o bebê, além de trazer vários benefícios às mães. E dados do Ministério da Saúde mostram que aumentou o número de mães que amamentam no Brasil. Durante a gestação, Thalita estudou sobre o aleitamento materno. Quando João veio ao mundo, ela contou com uma rede de apoio para seguir firme no propósito de amamentar. Uma das coisas mais importantes para minha amamentação foi a rede de apoio. Sem o meu esposo, sem a minha mãe, sem as minhas irmãs, o meu pai e os meus avós, provavelmente eu não teria conseguido amamentar da maneira que eu amamento hoje, que é em livre demanda. Para incentivar ainda mais esse vínculo mãe e filho, o Ministério da Saúde lançou a campanha Apoie a Amamentação. Proteger o futuro é um papel de todos. É o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização da importância da amamentação. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. E tem crescido o número de bebês que se alimentam do leite materno. Mais da metade das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. Em 2006, ano da última pesquisa realizada, esse índice não alcançava nem a metade dos bebês. Entre os menores de 6 meses, o índice de amamentação exclusiva é de 45,7%. Em 2006, era 37,1%. Já entre as crianças com menos de 4 meses, o índice das que se alimentam apenas do leite materno pulou de 45% em 2006 para 60% agora. A amamentação reduz em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis de crianças com menos de 5 anos de idade. Também reduz as chances delas desenvolverem alergias, infecções, diarreias, obesidade, diabetes tipo 2. O aleitamento materno também traz benefícios para a mãe, ao diminuir as chances da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário. Em tempos de coronavírus, o Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja mantida, mesmo que a mãe tenha o vírus. Para 99,9% da população, a recomendação que a gente está falando, não há, até o momento, não há nenhum risco de transmissão pelo leite e tem que haver os cuidados, com máscara, com algum tipo de cuidado ali para a mãe não infectar o bebê. Perde a validade amanhã a medida provisória que autoriza o saque de até um salário mínimo do FGTS durante a pandemia. O repórter Daniel Ito traz mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Daniel, boa noite. Se a SMP vencer mesmo, como é que fica, então, a situação das pessoas que ainda não sacaram o benefício? Boa noite, Mariana. Boa noite também a você que está nos assistindo. Olha, segundo a Caixa Econômica Federal, mesmo com a perda da validade dessa MP, segue valendo o calendário de saque, que vai até o dia 14 de novembro. Portanto, quem ainda não sacou esse FGTS emergencial de até um salário mínimo, R$ 1.045, vai poder efetuar esse saque a partir de amanhã, nos próximos dias, até essa data limite. Hoje era o último dia para votação no Congresso dessa medida provisória, que caduca, vence amanhã, mas o governo federal pediu para que a MP fosse retirada da pauta depois das alterações que foram feitas no Congresso. Isso porque o FGTS também é utilizado para financiar habitações de baixa renda e, segundo o governo, essas mudanças que foram promovidas no Congresso iriam prejudicar o uso desse tipo de recurso. Então, os deputados aprovaram por maioria a retirada de pauta. Após essa confirmação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
ele disse que esse saque emergencial do FGTS vai ser alvo de um novo projeto de lei que vai ser votado até quarta-feira da semana que vem na Câmara dos Deputados em regime de urgência para regular esse tipo de benefício. Mariana, voltamos com você. Obrigada, Daniel. Bom, e a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Ao vivo, a repórter Manuela Castro traz os detalhes para a gente. Oi, Manuela, boa noite. Olá, Mariana, boa noite a você e a todos. 5 ministros acompanharam a decisão liminar do ministro Edson Fachin, que restringe as operações no Rio de Janeiro durante a pandemia. Com isso, segue a determinação de que esse tipo de operação só pode acontecer em hipóteses absolutamente excepcionais que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente. Acompanharam o ministro Edson Fachin os ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. O julgamento continua acontecendo no plenário virtual e vai terminar hoje à meia-noite. Nesse tipo de julgamento no plenário virtual, os ministros apresentam seus votos de forma eletrônica, sem a necessidade de fazer uma reunião presencial ou videoconferência. Mariana. Obrigada, Manuela. Bom, e ainda falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes suspendeu os vetos do Executivo ao projeto de lei que exige o uso de máscara de proteção individual em espaços públicos e privados. A decisão suspende apenas o veto ao dispositivo que obriga os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais a usar o equipamento. De acordo com o STF, o veto foi publicado após o prazo constitucional de 15 dias úteis para o exercício da deliberação executiva sobre o projeto de lei. Daqui a pouco. Uma grande explosão em Beirute, capital do Líbano, causa pânico, destruição e deixa milhares de feridos. É depois do intervalo. Uma explosão gigantesca atingiu Beirute, capital do Líbano. Pelo menos 60 pessoas morreram e 3.000 ficaram feridas. A explosão aconteceu num depósito de material explosivo que ficava numa área portuária. A nuvem de fumaça foi tão grande que pôde ser vista de outros pontos da cidade. O acidente provocou estragos mesmo em áreas a quilômetros de distância.
Janelas viraram estilhaços, carros ficaram revirados e as ruas cobertas de poeira e fumaça. O ministro da Saúde do Líbano disse que há muitas pessoas feridas e que os danos são imensos. Este homem estava pescando quando viu fogo e de repente veio a explosão. Eu me machuquei e não sei o que aconteceu, lamenta ele. Relatos nas redes sociais afirmam que esta pode ter sido a maior explosão da história de Beirute. Ainda não se sabe o que provocou a tragédia e não há indícios de que tenha sido um ato terrorista. A Marinha do Brasil está com uma fragata em Beirute, mas disse que o navio estava longe do local da explosão e que todos os militares da Força Tarefa Marítima passam bem. Já o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que o governo brasileiro se solidariza com o povo e o governo do Líbano e afirma que não há relatos de brasileiros mortos ou feridos gravemente na explosão. O Itamaraty disponibilizou ainda o telefone da Embaixada do Brasil em Beirute para quem precisar de mais informações. Você vê o número aí na tela. Uma operação da Polícia Federal de combate à fraude nos Correios apreendeu uma quantia milionária no Rio de Janeiro. Os agentes encontraram 3,5 milhões de reais na casa de um empresário titular de agências franqueadas dos Correios. Ele e outros 7 funcionários da estatal são acusados de um esquema em que cargas eram entregues sem faturamento ou com valor muito inferior ao devido, provocando prejuízo aos Correios. A operação teve 12 mandados de busca e apreensão no Rio e em São Paulo. Também foram expedidos mandados de afastamento de funcionários dos Correios. Esta foi a segunda fase da operação, que começou no ano passado e levou à prisão do ex-deputado federal Índio da Costa, que foi solto dias depois. A investigação estima que a quadrilha tenha dado um prejuízo de 94 milhões de reais à estatal. Mais da metade desse valor foi recuperada com um bloqueio de bens dos investigados. Por nota, os Correios informaram que colaboraram com a Polícia Federal e reafirmam o compromisso com a ética, a integridade e a transparência. A Polícia Federal Brasileira, em cooperação com a Interpol, deflagrou hoje a Operação Toca da Onça, que busca reprimir casos de pedofilia na internet e estupro de vulneráveis. Por meio de informações da Interpol, a PF identificou aqui no Brasil, em um bairro na zona leste de São Paulo, um homem de aproximadamente 40 anos, casado e sem filhos, que gravava as cenas de violência sexual contra 2 crianças da família dele. Depois, ele compartilhava na chamada Deep Web, usada por pedófilos para manter o anonimato. Os estupros ocorreram no início desse ano. As vítimas têm 3 e 5 anos. No computador, a Polícia Federal encontrou diversas fotografias dos abusos. Até o momento, não há suspeita de participação da esposa do preso e nem da mãe das vítimas. Foi inaugurada a primeira base fluvial na Amazônia Legal. Ela vai monitorar rios que cortam as fronteiras do país, reforçar o combate ao crime organizado e ao contrabando. A embarcação tem capacidade para levar cerca de 60 homens. A base Arpão ficará atracada no Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Tefé, no Amazonas. O local é estratégico, já que é considerado uma das principais rotas de escoamento de drogas, produzidas em países vizinhos. E para ajudar nessa tarefa de vigilância e combate ao tráfico e ao contrabando na região, 5 embarcações blindadas e 2 lanchas do governo do Amazonas darão suporte a essas ações. Com o investimento de 17 milhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a iniciativa faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, em funcionamento desde o ano passado. E uma ação da Polícia Militar em comunidades do Rio de Janeiro completa 10 anos. E os resultados são mudanças positivas na vida de jovens moradores. A reportagem é de Igor Santos. Em 10 anos é possível mudar muita coisa, ou muitas vidas. O projeto Geração UPP, que começou em 2010 na Cidade de Deus, hoje está espalhado por outras 33 comunidades do Rio, onde a Polícia Pacificadora está presente. O criador dele, o sargento da Polícia Militar, Luiz Carlos Chagas, conta que já levou o jiu-jitsu e a cidadania para mais de 5 mil crianças. Nosso jogo lá as aulas são de jiu-jitsu, mas a lição é de vida. Então, com certeza, o objetivo maior sempre foi criar cidadãos de bem. A relação entre a polícia e os moradores das comunidades nem sempre é a melhor.
Mas segundo Chagas, também conhecido como Bola, a ação ajudou a aproximar os dois lados. Além de afastar as crianças de hábitos perigosos, fez com que elas redesenhassem a forma como veem as outras comunidades. Quando a gente leva as crianças para o campeonato, você faz com que eles sinta-se como equipe, e a criança que mora na comunidade Cidade de Deus, ela torce para a criança que mora na Rocinha, no Jacaré. A Monique, de 14 anos, diz que antes a rotina era de medo pelos tiroteios e ainda tristeza por ver as drogas ameaçando o futuro de outras crianças. É daí que eu encontrei o projeto do Tio Chagas, que me ensinou uma maneira melhor de viver e ter esperança, se tornar uma pessoa melhor. E, além disso, me ensinou a me defender. Em tempos de pandemia, aquele contato direto nos treinos ficou impossibilitado. Só que isso não impediu que o projeto continuasse ajudando os jovens e as famílias deles. Foram arrecadados alimentos e itens de higiene para serem doados nesse momento complicado. E, além disso, a ajuda vem também na forma de bons conselhos. Sempre orientamos eles que devem ficar em casa por conta dos avós, dos pais, porque realmente é um período muito complicado que vivemos. Bom, para a maioria das pessoas é fácil entender a pandemia do coronavírus. Mas e as crianças? Como explicar para elas o que muitos adultos têm dificuldade de entender? Iniciativas de profissionais especializados no universo infantil podem ajudar muitos pais nesse momento. Confira na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. Carta às meninas e aos meninos em tempos de Covid-19. Vamos conversar sobre o que está acontecendo no planeta? Essa animação produzida pela TV UFMG convida as crianças a tratar de um tema constante nas conversas dos adultos. A produção é inspirada na Carta às meninas e aos meninos em tempos de Covid-19, publicação dirigida aos pequenos e que aborda as questões ligadas à pandemia de um jeito sincero e, ao mesmo tempo, leve. Está acontecendo algo importante e perigoso no mundo. As pessoas estão preocupadas e querem encontrar uma solução. Além da animação, o material também está disponível nas redes sociais e em formato para ser impresso. O texto e as ilustrações são de profissionais já acostumados ao universo infantil e que se reuniram de forma voluntária para construir o conteúdo. A ideia aqui é dar protagonismo aos pequenos leitores. Toda temática que nos aflige precisa ser discutida, levada para junto dessas crianças e, claro, que no tom e da forma mais adequada, né? Qual que seria esse tom e qual que seria essa forma? Aí cada um precisa conhecer, né? A criança precisa saber como que ela reage aos temas e a forma de conversar com elas e buscar a melhor maneira. O Canto dos Mafagafos é outra iniciativa de aproximação com as crianças durante a pandemia. Nas histórias, ninguém fica de fora. São produzidos vídeos com audiodescrição, levando cores e formas até a imaginação de quem não enxerga. Flora, Álcool em Gel e o gato Osvaldo ganharam vida durante a pandemia para divertir e informar. Eles são personagens do projeto Flora na Quarentena, trabalho conduzido por jornalistas, cientistas, ilustradores e outros profissionais de 3 estados. Ana tem se divertido com as histórias da Flora. A menina já sabe até desenhar a personagem e não aprendeu apenas os traços do desenho durante a quarentena. Eu aprendi com a Flora que quando a gente está em casa é para lavar a mão e se não tiver sabão é para usar o álcool com gel e se precisar sair é para usar máscara. Aprender a usar o álcool gel é a parte mais fácil da quarentena, né? Difícil é aprender a lidar com todos esses sentimentos. Bom, o Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã.